santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Olá, meu boa noite a você, meu amigo, meu irmão. É um prazer muito grande poder estar compartilhando aqui na TV Sinec o programa Palavra de Fé, trazendo amor, justiça e verdade. Que Deus realmente possa fazer morada em nossos corações. É um prazer muito grande. Eu gostaria de, logo de início, eu vinha vindo para cá, para a TV, e um vizinho meu disse: olha, meu pai está com problemas de saúde e eu gostaria de pedir oração por ele. O nome dele é Ademir. Se você puder orar pelo Ademir, pai do chorão, do moleque travesso, eu vou te agradecer para que ele possa restabelecer a saúde dele. Então eu peço oração e vou orar também agora aqui em favor dele e dos demais que estão sempre aí pedindo oração pelos seus enfermos, pelos seus trabalhos, pelos seus familiares. Então vamos orar, porque a oração ela tem poder. Santíssimo Deus e eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Senhor, aqui temos alguns pedidos para colocar em teu trono, ó Pai, de graça, para que o Senhor possa atentar para cada um, Senhor. O nosso amigo, o nosso vizinho Ademir, que teve problemas de saúde, que o Senhor possa visitá-lo no hospital. Também a esposa que está encamada, Senhor, que o Senhor possa também visitá-la e sanar a saúde deles, ó Pai. Dai forças a ele, ó Pai, dai forças à família, para que possam lutar juntos e abrir o coração a Ti, Senhor. Também aos nossos irmãos, a mãe do André também, da igreja de Vila Formosa, que o Senhor também possa atentar para o problema dela, tomá-la em Teus braços de amor, Senhor, porque estamos sabendo que ela está sofrendo muito. Mas o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor possa aliviar a dor, o sofrimento dela, Senhor. Ser com cada irmão que se encontra em seu leito de dor, ser com aqueles também que estão necessitados de um trabalho, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, Senhor, para que eles possam ter o pão de cada dia, Senhor. Ser agora com o programa, perdoe nossos pecados e transgressões e nos conceda a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos por Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de cantar: de tuas mãos vem o pão que nos mantém. De suas mãos vem o pão que nos mantém. Um teto deu para nos abrigar também, nos dá esperanças e forças para lutar. Que mais nos resta senão a Deus louvar? Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus. A Ele meu louvor. Só Ele pode mudar o coração, fazer-nos justos assim como Ele é. Só dele vem
o amor e a compreensão, para nos amar uns aos outros como irmãos. Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna os filhos teus. A Ele meu Deus por sua proteção e amor, pelo poder que torna os filhos teus. A Ele meu, a Ele meu louvor. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória e todo louvor, somente ao nosso Deus. Irmãos, eu sempre tenho contado alguns relatos da Bíblia para que nós possamos entender o propósito de Deus desde o princípio, desde a criação até o seu término, para que a gente possa entender qual que é o plano de Deus. E o plano de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância, que nós possamos seguir os teus caminhos, que nós possamos testemunhar desse Deus maravilhoso, pois Ele está voltando para resgatar os teus filhos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem à palavra de Deus, e Ele em breve voltará, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para levar a cada um de nós, para vivermos eternamente junto com Ele, sem lutas, sem tristeza, sem dor, sem morte, viver na alegria de poder estar na presença de Deus. E Deus, Ele tem o seu povo realmente especial, o seu povo do qual Ele resgatou da terra do Egito, da casa da servidão. E eu sou um deles. Não literalmente saí do Egito, mas saímos da casa da servidão, do pecado, aonde nós vivíamos 24 horas somente pecando contra o nosso Deus. Não que nós não pequemos, nós somos miseráveis pecadores, mas hoje nós temos a certeza que temos um advogado no céu intercedendo por mim e por você, para que nós possamos ter a perfeição. Sede perfeito como eu sou perfeito, diz o Senhor. E nós temos que buscar a perfeição. E a perfeição completa, ela só virá quando Jesus realmente voltar, Ele transformará todo o seu povo. E para nós compreendermos um pouquinho desse amor, nós vamos ver aqui em Números capítulo 22, Balaque envia mensageiros a Balaão. Balaão era um profeta do Senhor, do qual estava ali, juntamente, vivendo próximo de Balaque ali. Vamos lá, versículo 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, o filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas.
E realmente ele estava muito preocupado, porque ele ouvia as histórias de Israel. Quando Israel saiu do Egito, Deus entregou muitos dos inimigos de Deus que queriam confrontar ao povo, não deixar o povo passar pelas suas terras para ir à terra prometida, da qual o Senhor concedeu ao seu povo. Então Deus entregava esses malfeitores nas mãos de Israel. E Balaque, ele ficou muito preocupado, porque ele imaginou, essa multidão agora vai ser que nem gafanhoto, vai devorar toda a terra e nós não vamos ter mais nada, e eles vão nos destruir também. E aí no versículo 5 do capítulo 22 de Números vem dizendo assim: enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. A intenção de Balaque era destruir o povo de Israel, porque ele achava que realmente o povo de Israel não tinha um Deus verdadeiro, e achava que eles iam lá para destruir o povo de Balaque. Mas não era essa a intenção. Deus estava conduzindo um povo que seria pacífico, um povo que levaria a mensagem de Deus tanto para Balaque ali em Moabe, quanto para os demais que afrontaram a Deus. Só bastava ele pedir, ele aceitar a palavra de Deus, mas eles não aceitavam a palavra de Deus, e ele vem pedindo para um homem de Deus amaldiçoar o povo de Deus. Não tem lógica. Como que eu posso amaldiçoar o povo de Deus se eles também são de Deus? Não tem como. Então foram-se os anciões, versículo 7, dos moabitas e os anciões dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás contra eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Porque é povo abençoado, aqueles que estavam... Você lembra muito bem de Abraão, lá no capítulo 12, quando obra de Êxodo, quando Deus chama a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e por uma terra onde Deus iria fazer ele um grande homem, uma grande nação, e diz que todas as famílias da terra, por onde Abraão passasse, todas as nações, aonde fizessem bem para Abraão, seriam abençoadas. E todas aquelas que viessem contra Abraão e o seu povo seriam amaldiçoadas. E aqui Balaque, ele também está pedindo para que o povo de Deus seja amaldiçoado por um profeta de Deus. Realmente um homem que no momento estava sem noção. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai-vos à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo eles levantado, os príncipes de Moabe, dos moabitas, foram a Balaque e disseram... Ele conversou com Balaque: olha, Balaque, não, o Deus de Balaão não permitiu que nós fôssemos afrontar esse povo, não permitiu que eles fossem amaldiçoados, porque esse povo que vem passando pela terra é um povo abençoado, é um povo que traz bênção sobre as pessoas. Mas Balaque não quis aceitar, ele não estava querendo receber as bênçãos, porque se ele aceitasse ao povo de Israel, Israel somente queria passar pelas terras, não pelo centro da cidade.
de Balaque, mas sim dos moabitas, mas sim passar nos campos somente para percorrer o seu caminho, do qual o Senhor tinha dito para Moisés conduzir o povo. E Balaque não queria de jeito nenhum deixar aquele povo passar. E Balaque de novo enviou mais os príncipes, em maior número agora, e mais honrados, para ver se Balaão viesse ali e confrontasse o povo, e ali ele pudesse amaldiçoar o povo. Mas não pôde, porque Balaão não foi. Aqui no versículo 20 do capítulo 22, vem dizendo assim: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. E preste atenção aqui no capítulo 21. Então Balaão levantou-se pela madrugada, pela manhã, abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no meio do caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado no seu jumento, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor, 26, capítulo 22 de Números, versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me espancastes 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta. O homem conversando com o animal. Respondeu Balaão à jumenta: por que zombastes de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalguei até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o seu rosto em terra. Balaão estava indo de encontro ao rei Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. E ali no caminho, como você viu aqui na leitura, o anjo do Senhor se colocou e o Balaão não conseguia olhar, não conseguia enxergar, porque espiritualmente, naquele momento, Deus cortou a visão dele, não que ele ficou cego, mas a visão espiritual dele, ele perdeu naquele momento, e a jumenta via o anjo, o animal estava vendo o anjo com a espada, e com medo ele se desviou. Não uma, não 2, mas 3 vezes, para poder salvar o seu senhor que estava montado nele. E aquele seu senhor não entendeu nada. E aí espancava. Cada momento que ocorria do jumento desviar do caminho, ele espancava para que ela pudesse voltar. E aí a jumenta, Deus colocou na boca da jumenta as palavras, e ele disse: por que me espancastes por 3 vezes? O que eu te fiz? Porventura eu não ando com você há mais de 20 anos? Eu não tenho te carregado para cima e para baixo em todos os locais do qual você vai? Eu nunca agi dessa forma com você e agora você vem me espancando? Balaão não percebeu nada. E ali, Balaão, ele realmente ficou sem ação. Depois ele se prostra diante do anjo e ali não tem como. Aí perguntou Balaque a Balaão:
Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar com alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Quão profundo é essa palavra? A palavra que o Senhor colocar na minha boca, essa eu falarei. Não falarei a minha vontade, não te enganarei em hipótese alguma, mas falarei aquilo que Deus tem para falar para você. E eu fico pensando comigo mesmo, né? Poxa vida, tem muitas vezes que nós estamos indo para a igreja para ouvir a voz do Senhor, a palavra que o Senhor colocou na boca do seu servo, mas muitas vezes os servos que estão ali estão como Balaão, naquele muro estreito, não vendo o anjo da morte ali, estão falando besteiras para a sua igreja, estão desandando do caminho, estão querendo ficar do jeito, no caminho largo, não estão querendo entender o propósito de Deus, estão fazendo da palavra de Deus realmente uma baderna, uma bagunça, não estão mostrando a verdade para o povo. E ali o rei Balaque, ele pediu para que fosse, ele falou: poxa vida, Balaão, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Aí você lembra muito bem da história de Jesus: se prostrar-te diante de mim, eu te darei tudo o que você precisa, tudo o que você quer. Jesus disse que não, mais vale servir a Deus do que ao homem. Riqueza nenhuma nesta terra, riqueza nenhuma. Pedro mesmo disse: mais vale servir a Deus do que ao homem. Então você veja bem que essas astúcias o inimigo vem usando para tentar enganar o povo de Deus, pegando aquele servo de Deus para usar contra o povo de Deus. Então, capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fique aqui junto do teu holocausto e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro e o que ele me mostrar notificarei. Então subiu ao morro desnudo, encontrando-se com Deus Balaão. Este lhe disse: preparai 7 altares, e sobre cada altar oferecerei um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás. E tornando para ele, eis que a palavra junto ao seu holocausto, e ele e todos os príncipes moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse a Balaque: Balaque me fez vir de Arã e o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoe-me a Jacó e vem denunciar a Israel. Aí, olha a resposta de Balaão para Balaque, aquilo que Deus mandou Balaão falar para Balaque. Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Como Deus não amaldiçoou, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E aqui então no versículo 11 vem dizendo: então Balaque e Balaão. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente abençoastes. E Balaão não abençoou uma vez, porque foram várias vezes que Balaque queria de qualquer jeito trazer maldição para aquele povo, para que pudesse ser exterminado. Mas qual era a razão, o segredo daquele povo só estar sendo abençoado? E não tinha como o inimigo invadir, não tinha como o inimigo entrar ali e destruir aquele povo. Porque o povo estava em comunhão com Deus. O povo estava verdadeiramente andando nos caminhos do Senhor, estava louvando, andava pelo deserto cantando glórias a Deus nas alturas, porque o Senhor nos libertou dos nossos malfeitores do Egito, e agora Ele vem nos conduzindo pelo deserto. Então o povo, ele realmente estava unido com Deus, porque eles sabiam que a proteção divina estava com aquele que obedece à palavra de Deus, com aquele que realmente busca fazer a vontade de Deus.
para levar bênção para as outras nações, mas só que muitas nações não querem receber essa bênção, não querem ser abençoados. Por isso que Deus diz aqui no capítulo 23, versículo 8, Balaão dizendo: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então ficou difícil, e Balaão só abençoava o povo de Deus. Chegou um certo limite que, pelas 3 vezes que Balaão estava ali, Balaque tentou realmente comprar a Balaão, oferecendo riquezas, fortunas, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Aqui no versículo 21, vamos aqui no versículo 19. Deus não é homem para mentir, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Que maravilha! Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desaventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem as aclamações ao rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como as de um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e Israel: que coisa tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue. Aqui no versículo 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo que o Senhor me falar, isso farei? Se cada um dos mensageiros de Deus falasse aquilo que Deus pede para que nós falamos, hoje não estaríamos na situação que se encontramos, nas dificuldades que se encontramos. Realmente o passado se torna presente. No início da caminhada de Israel, Israel murmurou várias vezes contra Moisés e contra Deus, porque não estava de acordo com a situação da qual eles se encontravam. Mas pela desobediência, Israel sofria, e sofria muito. Israel andava porque não tinha água, foram discutir com Abraão. Lá no Egito nós tínhamos água, nós tínhamos pão, nós tínhamos peixe, nós tínhamos tudo. Mesmo sendo escravo, mas ali nós éramos felizes. E Moisés estava já ficando entristecido, porque o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, viu Deus fazer proezas no meio do povo. Pragas caindo sobre o povo do Egito e nenhuma chegando à tenda da casa dos israelitas, nem à casa de Jacó. Deus estava ali mostrando para eles o poder. Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar em seco. E eles contemplaram a misericórdia, o amor e a proeza da qual o Senhor fez. E ali eles continuaram. Passando do mar vermelho, chegaram ao ponto que não tinha água. Murmuraram, Deus foi e deu água. Lá para frente, ainda na caminhada, murmuraram porque não tinham pão, não tinham nada. Deus deu o alimento, deu o manar dos céus para eles. E aquele povo foi aprendendo, cada passo que eles davam, cada erro que eles cometiam, eles aprendiam um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso, que ele estava no controle de todas as coisas. E aí, quando ele chegou nesse momento aqui, que ele está atravessando a terra de Balaque, dos Moabitas, eles já estavam fortalecidos. É um estudo bíblico. Você não conhece a palavra de Deus, você não sabe da palavra de Deus, mas você ama Deus. E você quer conhecer como servi-lo, de que maneira servi-lo, como que eu posso fazer para servi-lo. E a Bíblia ela vai te mostrando passo a passo o amor de Deus para com cada filho, para com cada irmão, para que ele possa compreender e andar nos seus preceitos, cumprir os seus mandamentos e ser abençoado, aonde ninguém tem o poder para amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então esse povo estava sendo abençoado porque eles foram fiéis à palavra de Deus. Eles andaram um período realmente nos princípios de Deus, seguindo o exemplo do qual o Senhor tinha ordenado.
Aqui vem dizendo mais no capítulo 23. No capítulo, vamos aqui adiante um pouquinho. Estamos aqui no capítulo 23, vamos para o capítulo 24, aonde Balaão abençoa Israel pela terceira vez. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi essa vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto, levantando Balaão os olhos, e vendo o acampamento segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu essas suas palavras e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostrar-se, porém, os teus olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem como um jardim à beira do rio, como árvores de sândalo, que o Senhor os plantou como cedro junto às águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão água em abundância, e o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou Israel do Egito, cujas forças como os boi selvagem consumirá a nação seus inimigos. Então Deus, ele tirou o seu povo e veio conduzindo. E aqui no versículo 10 vem dizendo: então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente abençoastes. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviastes, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo, bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Que frases lindas! O que o Senhor colocar no meu coração, isso eu falarei. E eu quero te falar o que Deus colocou no meu coração, para falar para você que está aí do outro lado ouvindo, que Deus, Ele tem um plano na tua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer te levar para morar junto com Ele nas mansões eternas, da qual Ele prometeu para cada um de nós. E Deus não é Deus que mente, Deus é um Deus de verdade, um Deus de justiça. Deus não é como o homem. O homem promete, mas não cumpre. Mas Deus, Ele promete, Ele cumpre. E Ele cumpriu que traria o seu povo lá do Egito para a terra que mana leite e mel. E Deus vinha conduzindo o seu povo. Então Israel aqui, ele estava realmente fortalecido. Ele estava realmente nos princípios de Deus. Ele estava ali firme como a rocha. Não tinha como ser abalada, não tinha porque não tinha como o inimigo penetrar as fronteiras da qual estava sendo protegida pelos anjos do Senhor ao redor, para que ele entrasse e fizesse bagunça. Não, ele não conseguiu. Mas todo aquele que dá permissão, que permite através das suas atitudes, das suas palavras, não obedecendo a palavra de Deus e alertando o seu povo para que o seu povo possa ser fortalecido, para que o seu povo naquele grande dia não sofra abalo nenhum. Muitos não estão agindo dessa forma. Muitos estão deixando a desejar, estão querendo fazer a sua própria vontade, estão fazendo como Balaque, querendo destruir os inimigos. Por qual razão? Porque ele mesmo, ele não queria Deus. Ele não queria Deus, ele queria ter o seu ego, ele queria ter o seu nome na história, mas pelos méritos dele. Infelizmente, Balaque e seu povo ali, felizmente, não conseguiram destruir o povo de Israel. Foram até a última tribo, porque são 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, passando ali uma multidão de gente. Então você vê que desde o início até o final da igreja não existia
fraqueza, e sim forças naquele que prometeu que nos fortaleceria, no Deus de Israel, pois só Ele é capaz de nos fortalecer em meio a tanta dificuldade da qual estamos passando hoje também. Não é diferente. Nós vemos o mundo hoje num caos completo, a natureza gradativamente se revelando contra a humanidade, porque a humanidade tem destruído não só o Brasil, como o planeta, de uma forma geral. E hoje ela está clamando, ela está gemendo pela destruição que está sendo feita. Mas o povo de Deus, aquele que é abençoado por Deus, não faltará o seu pão, não faltará a sua água, porque Deus mesmo prometeu: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei ele fora. Então vamos ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Aqui, no versículo 20 diz assim: viu Balaão Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque, o primeiro das nações, porém, o seu fim será a destruição. Viu que os queneneus proferiu a sua palavra e disse: segura esta tua habitação, e pusestes o teu ninho na penha. Todavia, o queneneu será consumido até quando Assur te levará cativo. Proferiu ainda mais as palavras e disse: quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus. Afligirão Assur e a Eber, também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Então Balaque, lá na frente, ele foi entregue a outras nações ímpias também e acabou sendo destruído. E ali vem dizendo no capítulo 25: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo a sacrificar dos seus deuses, e o povo começou a inclinou-se aos deuses dela, juntando-se Israel a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha que situação diferente. No início ali, Deus cuidando da sua nação, porque eles estavam corretíssimos nos princípios de Deus, não eram abalados. Aí o inimigo, ele lutou, até que o povo de Israel se deixou vencer lá na frente. E aí os homens, vendo aquelas mulheres moabitas, quiseram se aliar a elas, quiseram ter filhos com elas, criar uma nação, mesclar uma nação, juntar o óleo com a água. Mas o óleo com a água não se misturam, não tinha como misturar-se o povo de Deus com o povo da impiedade. E ali Deus ele disse para Moisés que tomasse dos cabeças da sua tenda os líderes, cada qual da sua família fosse lá e exterminasse o povo e tirasse o mal de Israel, porque o mal dentro de Israel é um problema grave. O mal dentro da igreja, ele é um problema grave. Ele não pode estar dentro da igreja, ele não tem como ficar dentro da igreja e se manter, porque ele faz, é aquele velho ditado, né? Uma laranja podre, você coloca ali, juntamente com aquelas laranjas bonitas, gradativamente, as que estão bonitas, elas vão começar a apodrecer. Então nós vemos aí que não devemos de acariciar pecados, não devemos de continuar vivendo do jeito que estamos vivendo, deixando o mundo invadir a igreja de Deus, uma igreja que foi abençoada por Deus, uma igreja que é a igreja verdadeira, uma igreja que tem a Jesus como seu único. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós temos que ir por Jesus, e muitos deixam de ir por Jesus e vão por outros deuses. Mas eu sirvo a Jesus, serve a Jesus, mas continua fazendo as coisas que fazia no passado. Não realmente converteu o coração, continua fumando, continua bebendo, continua se prostituindo, continua enganando as pessoas, continua fazendo coisas erradas e quer que Jesus te aceite do jeito que você está. Não. Ele até aceita quando você não conhece e vem. Mas quando você conhece a Jesus, a sua vida tem que ser transformada. Porque não tem como continuar o mesmo sendo um servo do Senhor. E nós vemos que muitas vezes o povo de Deus,
um período ele anda na santidade, buscando verdadeiramente a bênção de Deus, vê as coisas acontecerem, vê as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a igreja, mas daqui a um pouco o inimigo vai e tira a paz, porque ele coloca seus agentes dentro da igreja, e os seus agentes vão trabalhando, até que a igreja começa a desandar. E hoje nós estamos vivendo esse período, um período de tristeza, onde você vê o povo de Deus, que era para estar pregando a mensagem, convertendo as pessoas lá de fora, estão sendo enganadas e sendo levadas ao erro pelas pessoas do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Já falei várias vezes, eu vi igrejas com tambores de ferro ali, aqueles tambores de chapa, que se serve para colocar num bar, para subir em cima, para fazer qualquer outra atividade, desenhar, colocar qualquer coisa, colocando no lugar de um púlpito, de um lugar onde Deus merece o melhor. Eu estou colocando um lixo na casa de Deus. Quantas vezes eu tenho visto isso daí? E aonde a igreja ela vai ser abençoada? Você lembra da parábola da figueira? Jesus estava com os seus discípulos passando, e ali havia uma figueira muito linda, muito esverdeante. Ali olhava-se para ela, de longe, via-se aquela bela árvore. Era uma árvore frutífera. Mas só que quando Jesus se aproxima dela, junto com seus discípulos, e vai para buscar um fruto, ela não tem fruto nenhum. Ela não tinha fruto nenhum. Não é porque ela está bonita, que tem muita gente, que a igreja está lotada, que ela tem fruto. Eu conheço igrejas que têm 25 anos, que eu frequento igreja, que eu entrei para a igreja há 25 anos atrás, e uma igreja que não tem frutos até hoje. Não saiu uma igreja daquela igreja, ela continua ali, e as pessoas acham que, nossa, nós estamos recebendo as bênçãos do Senhor, mas não estamos, meu irmão, porque nós não estamos buscando a verdade, não estamos praticando a verdade. Hoje se sobe nos púlpitos e fazem badernas, zombarias de Deus, adoram o inimigo dentro da casa do Senhor. Como que você pode receber as bênçãos? Aí, se fôssemos naquela época, onde ali Balaão foi convidado a amaldiçoar o povo de Deus, se Israel estivesse em pecado, eles seriam amaldiçoados, eles perderiam muitos homens ali. Eu lembro da história de Israel, quando Moisés já havia adormecido, estava com o Senhor, porque ele foi depois, Deus veio, ressuscitou Moisés e levou para si mesmo. E ali Josué começou a seguir, e chegou num período também onde Josué ganhou algumas batalhas sobre Jericó, sobre algumas cidades, mas quando foi combater contra Ai, quando foi combater contra a cidade de Ai, mandou 3.000 homens e saíram correndo, porque Ai dominou o povo de Israel ali, naqueles soldados, e eles foram correndo para buscar refúgio. Aí Josué disse: Senhor, mas o que está acontecendo, Senhor? Por que os nossos homens, os nossos melhores soldados foram lá combater contra os habitantes de Ai, lá contra o rei de Ai, e foram derrotados? Qual é a razão deles serem derrotados? Deus disse: há pecado no meio de ti, ó Israel. E esse pecado precisa de sair de ti para que eu possa continuar abençoando a vocês. E aí Deus pede para Josué tirar sorte para ver cada tribo, reunindo cada líder da tribo, e cada líder ia na tenda dos seus irmãos e via ali. E ali encontraram um homem, um soldado que foi comissionado, que disseram: não vai pegar nada dos filisteus. A guerra nós vamos vencer, mas nenhum tecido deles vocês vão trazer. E lá esse soldado, ele tirou alguns objetos, escondeu dentro da sua tenda, no meio da congregação de Israel. E por motivo daquele homem ter praticado isso, Israel sofreu as consequências, até que descobriram que Acã era o homem. E Acã, juntamente com a sua família, teriam que ser eliminados, porque a laranja podre ali naquele meio poderia contaminar todo Israel. E ali Deus pede para que se separem deles
e a tenda de Acã, juntamente com seus familiares, é consumida e todos ali perecem. E há muitas igrejas que hoje estão com pecados de Acã, escondendo-se debaixo das suas tendas, vamos dizer assim, mas Deus, Ele conhece, Ele sabe o que tem lá dentro. E nós precisamos de despertar, nós precisamos de orar, precisamos de buscar mais a presença do Senhor em nossas vidas, porque não tem como nós continuarmos desse jeito. E nós vamos ser presas fáceis para o inimigo, porque não estamos alicerçados, não estamos seguindo realmente os princípios de Deus. E nós precisamos de seguir os princípios de Deus, voltar a ler o Espírito de Profecia. Nós precisamos de voltar a ler a Bíblia. Eu estava vendo um relato de 4.600.000 pessoas que deixaram da leitura de livros, revistas e Bíblia principalmente. Não leem mais, porque a internet invadiu e não dá tempo de eu ler mais a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque não estão sendo mais ensinados nos princípios de Deus. Moisés, Josué sempre ensinou o povo, mas o povo se desviava, e hoje não é diferente. Muitos ensinam o que é correto, mas o povo está rebelde, está com o coração endurecido, não quer dar ouvido à voz do Senhor, achando que não é bem assim, porque se fala isso é fanático, se fala aquilo é fanático. Mas se nós lemos o Espírito de Profecia, lemos a Bíblia, nós vamos ver quanto errado nós estamos, quantos erros nós estamos cometendo. E não é uma só igreja, são todas as igrejas, a maioria das denominações, porque eu tenho ouvido falar que o meu primo, ele estava citando para mim, olha, a minha igreja hoje está assim, assim, assado. O outro falou, a minha igreja também, todas as igrejas estão deixando de buscar a presença de Deus e dando ouvido ao homem. Enquanto há tempo, enquanto Deus está com a sua porta aberta, porque a porta da graça ainda não se fechou, louvado seja Deus, ainda há tempo de você abrir o coração, você receber as bênçãos de Deus e praticar aquilo que Deus tem pedido para você. Eu quero cantar esse hino, porque Deus é um Deus maravilhoso. Ele pede para nós prosseguirmos. Lembra quando Israel estava ali, de frente ao mar e as montanhas e o exército atrás? Deus disse para Moisés, disse ao povo que marche. Então prossiga. E o povo atravessou a terra em seco. Eu quero cantar esse hino. Preste atenção na letra dele. Você sonhou, ficou no coração, foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar, e se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Se for difícil caminhar, e se você pensar que não vai conseguir,
Mas Ele vai estar ali a cada passo teu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Amém. Se preciso for, Deus moverá as montanhas para que o seu povo passe entre seco diante do mar. Ele abriu o mar vermelho, ele move as montanhas para que o seu povo seja um povo feliz. Que você possa abrir o coração ao Senhor, que você possa entender que enquanto você estiver em cima do muro, você está do lado do inimigo, porque em cima do muro você não tomou decisões. E você precisa tomar uma decisão de estar de um lado ou do outro. Em cima do muro você está perdido. Pule para o lado de Jesus. Siga as suas palavras. Seja abençoado você, a sua família e aos seus amigos. Que Deus te abençoe e até terça que vem, se Deus assim o permitir. Amém. Olá, amigos da TV Tech. Vem!